Olá! Como a crise econômica mundial afeta os países emergentes? Você vai conhecer a opinião de economistas, políticos e autoridades governamentais. As classes médias começam a ter desemprego nos filhos, por isso estão indo para a rua. E você vai ver mais. O que pensa Amado Budu, o vice-presidente da Argentina, que assumiu o governo interinamente no lugar de Cristina Kirchner? Nuestros países no pueden ser exportadores de materia-prima para recibir productos que se generan en otros países solamente. Medo da Copa. O Brasil está pronto para impedir atentados no Mundial de Futebol? Precisamos, sim, de um tipo penal para terrorismo. Nós temos eventos internacionais significativos. Sabedoria Inca. ONU aposta na quinoa para combater a fome no mundo. Com muito mais proteína que, inclusive, outros tipos de alimentos que não são precisamente carnícolas, que não são de la carne. No Arte Diplomacia, a exposição Vanguardas Literárias Argentinas. E nas colunas culturais, o documentário Sem Palavras, de Kátia Klock. E o som do músico português Pedro Caldeira Cabral. Ao longo do programa, você confere o ensaio fotográfico de Ana Volpe sobre a Itália. O Brasil tem interesse na privatização da empresa de Correios de Portugal. O anúncio foi feito em Lisboa pelo vice-presidente Michel Temer. Essa seria uma forma de lançar os Correios do Brasil num cenário global. Temer também anunciou o interesse do Brasil na privatização da empresa aérea TAP. 4 anos depois de afetar os Estados Unidos e a Europa, a crise econômica mundial avança e bate às portas dos países emergentes, entre eles China e Brasil. Antes consideradas economias locomotivas para a recuperação mundial, agora precisam lidar com as próprias dificuldades. Que futuro espera países como o Brasil? Quais são as saídas para a crise? Além de soluções financeiras, são necessárias mudanças sociais e culturais. Esse é o tema do Dossiê Diplomático. Aumento do desemprego, redução dos salários, queda na produtividade. Para lidar com a recessão e sair da crise mundial, as principais economias do planeta reduzem investimentos que tinham no exterior e diminuem as importações. Medidas que afetam diretamente os países em desenvolvimento. Com a estagnação dos principais blocos, a comunidade europeia, nos últimos anos, o baixíssimo crescimento da economia americana e, por que não dizer, na última década, um baixo crescimento do Japão, os emergentes é que têm, de alguma maneira, puxado a economia mundial. Agora, eles sofrem também os efeitos dessa desaceleração nos outros blocos. O valor das exportações diminui, o ritmo de crescimento é menor, os preços dos produtos primários que tanto beneficiaram as nossas economias, sobretudo aqui na América do Sul, não estão crescendo tanto, né? Tanto alimentos quanto minerais, e um certo retraimento da disponibilidade de recursos para investimento. É uma crise das empresas. São as empresas que não estão investindo, né? As empresas que não estão investindo, porque não veem perspectivas de lucros adequados, né? Muito bem, então, essa crise começa financeira, passa a ser econômica, é uma redução da atividade econômica, e ao desempregar as pessoas se torna uma crise social. A desaceleração na China tem efeitos globais. O gigante asiático é o maior parceiro comercial do mundo e lidera negócios com 124 países. Nas últimas décadas, o crescimento médio chinês foi de 10% ao ano. Agora, a previsão está em cerca de 7%. A China vem substituindo o modelo econômico voltado para as exportações para investir no mercado interno. But China is not investing in manufacturing. China is investing in search of natural resources for itself. So China is looking commodity security, just as like food security. They want to secure supply of energy,
minerals and metals. This is why they're investing. And this doesn't generate much income for developing countries. É uma crise do sistema socioeconômico, cultural, político e ecológico. É uma crise do modelo de civilização que nós temos, que diz o progresso é aumentar o produto interno bruto, a renda e o consumo. Isso esbarra nos limites ecológicos. Não dá para continuar. Nós não estamos numa crise apenas, nós estamos num esgotamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem na China e na Índia uma ascensão de um volume de população expressivo que virou classe média baixa. E essas pessoas mudaram o seu regime alimentar, passam a demandar mais proteínas, e isso é uma notícia muito alvissareira para nós que somos exportadores de produtos primários. O Brasil faz parte da lista que tem a China como principal parceiro internacional, tanto em importações quanto em exportações. Em 2012, o superávit foi brasileiro, em quase 7 bilhões de dólares. Ainda assim, no ano passado, a balança comercial do Brasil teve o menor desempenho dos últimos 10 anos e o crescimento nacional foi de apenas 0,9%. O problema que mostra que no Brasil está ficando já complicado é que as classes médias começam a ter desemprego nos filhos, por isso estão indo para a rua. Grande parte dos que vão para a rua hoje são os desiludidos, que conseguiram entrar na universidade, mas não têm um emprego universitário. A crise chegou no Brasil, afetou as contas nacionais, mas não afetou tanto as contas das pessoas, ou emprego, desemprego. Até agora foi surpreendente. Eu acho que o Brasil está relativamente bem diversificado pelo fato do mercado interno estar andando. Agora, se o mercado interno e aí o mercado de trabalho, que é o principal determinante de última instância do mercado interno, desandar, aí a gente tem problema. Para 2013, o governo já reduziu a previsão de crescimento de 4,5% para 2,5%. E a entrada de recursos externos deve cair de 65 bilhões de dólares para 60 bilhões. As apostas de suporte da economia continuam no mercado interno. O ano passado teve a menor taxa média de desemprego desde 2002. Ficou em 5,5%. No curto prazo, para manter o trabalho, os ganhos na renda do brasileiro e principalmente o consumo, iniciativa privada e governo precisam fazer novos investimentos. Infraestrutura, no caso do setor público, e capacidade de oferta, novas fábricas, no caso do setor privado, né? Nós temos tido, não é que não tenha havido investimento, tem havido bastante investimento. Até mais do que o consumo, mas não novas fábricas, não em infraestrutura. É preciso que haja uma política do governo no sentido de diversificar as exportações. Diversificar em termos de produtos e de mercados. Se isso não ocorrer, nós ficarmos dependendo cada vez mais de produtos primários, da soja, do minério de ferro, mais alguns produtos, nós corremos um risco muito grande. Me parece que são duas agendas. Uma agenda mais velha que nos remete à necessidade de promover reforma, de melhorar o ambiente na área da tributação. Mas também há um outro desafio, que é de uma agenda nova, que tem na educação o pilar fundamental e que nos leva à questão da inovação. No longo prazo, especialistas concordam que aprimorar a educação é o caminho para colocar o Brasil no time das grandes economias. In the case of Korea, in the case of Japan, they didn't want foreigners to invest because their own capitalists didn't invest. No, they wanted foreign investment to transfer technology, to learn. Eu acho que a educação é muito importante no longo prazo, que vai determinar quem seremos nós enquanto nação daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. As boas notícias é que a educação está avançando, a má notícia é que ela ainda é muito ruim, só que ela pode avançar, aí depende de nós enquanto sociedade. A crise mesmo, com C maiúsculo, a pequenininha do PIB a gente resolve por um tempo, mas ela ficará ali dentro, ali dentro, ali dentro. Aí a crise grande com C maiúsculo, nós vamos precisar de muito tempo, umas décadas, e a saída vai ser pela educação. O Brasil está preparado para enfrentar possíveis ações de terrorismo durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas? E as leis brasileiras, elas são adequadas para punir esse tipo de crime?
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão atentos à necessidade de atualização da legislação. Os atos e ataques terroristas são fenômenos antigos na história da humanidade. O primeiro registro data do século I depois de Cristo, quando judeus radicais atacaram cidadãos que eram a favor do Império Romano. O terrorismo moderno ganhou forma no século XIX com o movimento anarquista. A face mais negra é bem recente, o 11 de setembro de 2001, quando radicais islâmicos derrubaram o World Trade Center, um dos símbolos do capitalismo norte-americano. O Brasil nunca foi alvo desse tipo de crime, mas a proximidade de grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio de Janeiro coloca o país em posição vulnerável. Muitas organizações terroristas aproveitam para agir nessas ocasiões. Em 1972, durante as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, o grupo palestino Setembro Negro matou 2 atletas israelenses e sequestrou outros 9, que também acabaram sendo assassinados. A tragédia foi retratada em 2005 por Steven Spielberg no filme Munique. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. I give the signal by switching off the light. Em abril deste ano, um atentado na maratona de Boston, nos Estados Unidos, matou 3 e deixou 282 pessoas feridas. A possibilidade de tragédias desse porte ocorrerem no Brasil durante os eventos esportivos preocupa as autoridades, principalmente porque a legislação brasileira não prevê esse tipo de crime. Sem dúvida nenhuma, talvez a grande dificuldade que as instituições têm, principalmente a Polícia Federal e a ABIN, nessa atuação contra o terrorismo, é a falta de uma legislação. Hoje nós atuamos de uma forma preventiva, acompanhando possíveis alvos, acompanhando possíveis situações que podem estar relacionadas com o tema terrorismo, mas infelizmente a falta de uma legislação, a falta de uma tipificação, muitas vezes impede de uma atuação mais efetiva, principalmente da Polícia Federal e da ABIN. Nós precisamos no país de uma legislação que deixe absolutamente clara a tipificação do terrorismo como um crime. Nós precisamos de suporte legal ao desenvolvimento da atividade de inteligência no Brasil. Durante o seminário, os participantes debateram o projeto de lei do deputado federal Walter Feldman. A proposta é uma das 8 que atualmente tramitam no Congresso com o objetivo de tipificar o crime de terrorismo. O terrorismo hoje é uma cadeia internacional de interesses, envolve representantes, infelizmente, postados, localizados, estruturados em muitos países que, inclusive, não tiveram até agora nenhum atentado. Nós achamos que o Brasil ainda não tinha acumulado uma experiência suficiente para tomar uma decisão sobre a criminalização da questão do terrorismo em nosso país. Tramitam atualmente no Senado 2 matérias que acrescentam o terrorismo na legislação brasileira. Uma delas está em discussão pela comissão mista que regulamenta dispositivos da Constituição. Um dos exemplos, a necessidade de que nós tenhamos um crime, um tipo penal para terrorismo. Hoje, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, apesar de ser um mandado expresso de criminalização, ainda não existe um tipo penal para terrorismo. A outra matéria que criminaliza o terrorismo é o projeto do novo Código Penal. A proposta está em discussão em uma comissão especial do Senado e deve ser votada pelo plenário ainda este ano. E nós precisamos desta regulamentação, nós somos signatários de tratados internacionais que têm por objeto a regulamentação do tipo de terrorismo. Existe uma lei no Brasil, a 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional, que veio ao mundo no momento escuro da nossa história, na época da ditadura. Esta lei traz um crime de auxiliar ao terrorismo. O artigo 18 ou 20 desta lei, o Supremo entende que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Precisamos, sim, de um tipo penal para terrorismo. Nós temos eventos internacionais significativos. Já passamos alguns eventos, como o Pan-Americano, a vinda do Papa, mas nós temos a Copa do Mundo, as Olimpíadas, em que, nesses eventos internacionais, nós temos a vinda de muitas pessoas do exterior. E precisamos, sim, de um crime para tratar do terrorismo. Este crime trata de terrorismo, do financiamento de terrorismo, auxílio ao terrorismo. E o Mundial de Futebol vai efetivamente deixar um legado às cidades sedes? Esse é o nosso tema no próximo bloco, em 1 minuto.